E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu tô aqui na sacada do meu hostel com essa vista maravilhosa para poder falar para vocês que eu vou mostrar aqui nesse vídeo quanto que eu gastei aqui em Interlaken, o que eu fiz, onde que eu fui, quanto ficou tudo e espero que vocês gostem. A minha viagem em Interlaken começou no dia 19 de março. Eu saí de manhã de Lyon, peguei o trem, fui para Interlaken e olha essa vista. Linda, né? A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em Interlaken foi ir para o meu hostel, deixar as minhas malas, e fui aproveitar esse dia lindo de sol. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ir nesse parque que era em frente ao hostel, e lá tinha algumas pessoas fazendo esses passeios de parapente. Realmente deve valer muito a pena. Eu acabei não fazendo, mas eu acho que é uma coisa para se considerar, talvez numa próxima vez indo para lá. E antes que eu me esqueça, eu vou deixar escrito o nome aqui do parque para vocês. Eu não sei falar esse nome, porque é em alemão. Hã, e de lá do parque, eu ia fazer um passeio de bondinho, mas estava fechado por conta da época. Se eu não me engano, ele abre na época do verão, então acabou também que eu não consegui fazer isso. Eu fui andando até uma ponte, perto da estação de trem para poder ver o lago e também poder tirar algumas fotos. Como eu disse, o clima estava agradável, então deu para ficar ali um tempinho. No verão eu sei que algumas pessoas pulam, nada por ali, e ainda assim a água é gelada, então nessa época que eu fui, assim, eu acho que realmente não tinha nem chance de tentar fazer isso. Eu vi muitas pessoas alugando a bicicleta e dando uma volta por ali. Eu acho que isso daí é bem interessante de se fazer, mas acabou que eu não fiz também, e eu não mostrei, mas eu fui para o hostel depois, tomei um banho, jantei por lá mesmo e não quis sair mais, já tinha sido um dia bem longo de viagem, então eu só aproveitei para poder descansar e dormir cedo. No dia seguinte, acordei, tomei um café da manhã, tomei um banho e já fui sair também. Eu fui para Lauterbrunnen, eh, não é muito longe de Interlaken, eu acho que deu mais ou menos uns 40, 50 minutos. Eu peguei o trem, peguei um ônibus também para poder chegar lá. Eu queria ver essa cena da cachoeira caindo atrás das casas, aproveitei também para tirar algumas fotos. Sendo bem sincera, não tem muito o que fazer lá na cidade, a não ser você parar, comer, apreciar a vista. Então, eu peguei um ônibus para ir para Murren, eh, que também não era longe de lá. E em Murren eu peguei um bondinho para poder subir, né, até na montanha. Eu vou deixar o valor depois na parte com os outros valores, porque eu não lembro quanto que foi. Murren também é lindo, tem muitas pessoas que vão pra lá pra poder esquiar, então eu via gente pra cima e pra baixo com o snowboard, com os esquis, as pessoas paravam, almoçava, eh, e também o clima lá estava bem agradável, não tinha o que reclamar nesse sentido. E de lá eu fui pra Guimevold, uma vila bem pertinho ali de Murren, acho que deu uns 40 minutos andando, e eu sinceramente nem vi o tempo passar, quando eu vi eu já estava lá. Ó, eles têm uma loja chamada The Honesty Shop, que você entra, você pode comprar o que você quiser. Daí não tem nenhum atendente. Eles aceitam cartão, então você entra, compra o que você quer, paga e já era. Fácil, fácil. Mas curioso, né? Porque realmente não tem ninguém atendendo. Eles tinham vários itens, como pratos, copos, e outras decorações também. E eu não consegui gravar muito porque tinha outras pessoas na loja, mas dá pra vocês verem aí um pouquinho. No final do dia, eu fui pro Lake Brians, eu acho que é assim que se fala, e olha essa paisagem, esse lago de contraste com a montanha, com neve. O céu também estava muito favorável nesse dia, estava muito, muito lindo. E por fim, eu terminei o meu dia voltando pro rosto, tomando um banho
E depois eu fui comer um fondue, não podia deixar passar, né. Eh, Acho que uma vez que você tá na Suíça, você tem que fazer isso. Tava uma delícia. Eu comi um fondue, tomei um vinho branco. No dia seguinte, já comecei o dia bem cedo fazendo o trajeto de Interlaken para Grindelwald First, esse Top Adventure. Esse lugar é surreal para quem quer esquiar. Tinha muita gente esquiando, fazendo snowboarding também. Mas tem muitas pessoas que só vão para apreciar a vista, que é de tirar o fôlego. Eu paguei 36 francos suíços para poder pegar o bondinho e subir até o topo. Dá em torno aí de uns 25 minutos só de subida e depois mais uns 25 minutos só de descida, porque realmente é muito alto. Eles têm um restaurante lá em cima, no topo da montanha, que você pode almoçar ou jantar, comer uma comida maravilhosa tendo essa vista. A minha dica é para você ir cedo, para aproveitar o máximo possível, ir bem agasalhada, porque mesmo estando sol, passa frio. E se acontecer igual aconteceu comigo do tempo fechar, aí você passa mais frio ainda. Então, esse foi meu dia. Depois eu fui pro hostel jantar e descansar, porque no dia seguinte eu já ia viajar. E fica aí as cenas dos próximos capítulos pro próximo vídeo para vocês verem aonde que eu fui. Essa cidade aqui realmente é muito linda. Vale a pena cada centavo e por mim eu não vejo a hora de poder voltar. Eu tô editando esse vídeo aqui do meu roteiro de Interlaken e, diferente do vídeo de Londres, eu lembrei de fazer isso. Então eu vou colocar os valores tudo no mesmo vídeo. Vamos começar com a hospedagem. Novamente, assim como no vídeo de Londres, eu não estou sendo patrocinada por eles, mas é uma dica de um hostel que eu adorei, assim, é sensacional, é incrível. Eu gostei de verdade. É, é muito limpo, muito organizado e vale muito a pena. É o hostel Backpackers Villa Sonnenhof. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, para vocês procurarem lá e achar caso vocês vão para Interlaken. A localização do hostel é ótima, tem ponto de ônibus na frente, tem a estação de trem que são acho que uns 15 minutos andando, tem mercado também muito perto, tem restaurante, tem de tudo. No hostel eu paguei 137 francos suíços. Como eu falei, o hostel tá numa ótima localização, eles têm cozinha, tem geladeira, o hostel é super limpo, super organizado, tem café da manhã incluso também, que era um detalhe que eu tinha me esquecido. Então, quando eu cheguei, eu já fui no mercado fazer compra para café da manhã e essas coisas. E no dia seguinte eu simplesmente acordei e vi o café da manhã lá, tinha esquecido que estava incluso. Mas tudo bem, era uma delícia. Uma pausa bem rapidinha para vocês verem a escada do hostel. Eu achei bem bonita. Sobre a alimentação, eu gastei em torno ali de uns 62 francos suíços para esses 3 dias. Eu achei que ficou até que bem barato, porque assim, é, teve um dia só que eu saí para jantar à noite, que foi para comer fondue. Nos outros dias, ou eu comia no hostel, ou se não, eu comia um lanchinho que estava na minha mochila, algo do mercado, algo assim, bem rapidinho, mais barato. Mas obviamente que você pode gastar ainda menos, ou se não, com certeza gastar ainda bem mais, dependendo de onde você for comer. Sobre o transporte, eu gastei quase 70 libras só nesses 3 dias. Eu achei bem carinho. E assim, para vocês terem noção, o trajeto de ônibus da estação de trem até o meu hostel era muito perto, era 15 minutos. Só que eu tava cheia de mala, então peguei o ônibus e foi simplesmente 4 francos suíços. E detalhe, eles não aceitam o cartão virtual, né, que é pelo celular. Você tem que pagar em dinheiro. A minha sorte é que eu tinha dinheiro ali na hora. É, uma coisa que me salvou muito é que no hostel que eu fiquei, eles me deram um cartãozinho que me dava acesso a alguns ônibus de graça. Então, tinha algumas linhas ali mais principais que eu não precisava pagar.
isso me salvou bastante. E também eu estava com aquele passe europeu, que eu podia rodar, assim, a Europa praticamente toda com ele. E então, por exemplo, eu fui de Interlaken para Lauterbrunnen, eu fui de Interlaken para algum outro lugar que eu esqueci o nome, e eu usei ele, então eu também não paguei, porque se eu fosse pagar, eu acho que teria saído até mais caro. Assim, o que fez ficar um pouco caro também, não foi só ônibus e locomoção, porque eu andei muito a pé. Foi porque eu fui para Grindelwald First, né? Eu mostrei no vídeo aí lá o topo da Europa, a montanha. E para você subir naquele pontinho é 36 francos suíços ida e volta. Então por isso que ficou caro também. E teve em Murren, acho que um outro bondinho que eu peguei, eu não lembro o valor exato, então isso fez ficar um pouco mais caro. Porque em questão de transporte público, até que foi ok, eu não gastei tanto assim. De souvenirs, então eu peguei imã de geladeira, peguei coisas bem básicas assim, eu paguei 17 francos suíços. E no total de tudo, alimentação, locomoção, souvenir, hostel, tudo mesmo, ficou ali em torno de umas 220 francos suíços também. Eu achei um valor bem considerável, assim, por ser a Suíça, por tudo lá ser muito caro. Mas é que também teve coisas que eu não fiz, tiveram passeios que eu não fui, eu fiquei pouco tempo também. Eu não fiz esqui, eu sei que o esqui lá é muito caro, ainda quero fazer um dia. Então, eu acho que tudo depende do seu roteiro e do que você vai fazer. Para chegar em Interlaken não é difícil. O meu trajeto foi saindo de Lyon, na França, para Interlaken, na Suíça. Então, foram acho que umas 5 horas e meia de trem. Eu acho que eu peguei uns 2 trens, mas valeu super a pena, foi rapidinho. E se você já estiver na Suíça, é mais rápido ainda, né? Tem trem saindo de todas as cidades, tem várias conexões, então não tem segredo algum. Então foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, comenta e compartilha que vai me ajudar muito. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!